Por que a manjedoura? Alguma vez você já indagou por que Jesus veio e o seu berço foi uma manjedoura? Por que razão? Eu gostaria que nós considerássemos isto. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no 2º capítulo. Nós estaremos compartilhando os 7 primeiros versos. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, e vamos refletir um pouco por que a manjedoura. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor e depois lermos a palavra. Lucas 2, de 1 a 7, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os irmãos assentem. Amados irmãos, essa é uma história assaz conhecida. Todos nós sabemos a vinda de Jesus, todos nós já participamos, direto ou indiretamente, de alguma inferência mostrando a presença do menino Jesus alocado numa manjedoura. Todos nós sabemos que José e Maria foram até Belém com a finalidade de alistarem-se em atendimento ao poder político da época. Todos nós sabemos que ao chegar em Belém, devido ao movimento, ao grandioso movimento de pessoas, não havia espaço nos hotéis de então, ou nas estalagens, ou pensões, ou coisas assemelhadas, mas também não havia na casa das pessoas, talvez porque, sendo Belém uma pequena cidade, não possuía um sistema hoteleiro ou de estalagem que pudesse atender aquela necessidade momentânea em virtude do decreto de César Augusto. É uma história por todos nós conhecida, inclusive é uma história que tem servido de motivação para muita gente chamar a atenção para fins nem sempre voltado para a razão da vinda de Cristo. Muitos usam a imagem do Senhor alocado ou colocado numa manjedoura com o fim promocional de vender coisas que quem compra muitas vezes não tem condição de fazê-lo e quem ganha não tem necessidade de tê-lo, mas é o sistema que acabou envolvendo tudo isto. Mas por que Jesus veio e teve como o seu primeiro berço, a sua primeira cama, uma manjedoura? Você já parou para pensar nisso? Será que Jesus não poderia ter tido um berço de ouro? A palavra nos diz que dele, ou do seu pai, ou dele mesmo, é a prata, é o ouro, são todas as coisas. Então Jesus, se quisesse, ele poderia sim ter um berço de ouro. Estaria tão somente utilizando daquilo que lhe pertence. Mas ele não teve. E sabe por quê, meu prezado irmão? Porque se ele tivesse um berço de ouro, poucos poderiam ter acesso à sua presença nos seus primeiros momentos de vida, como humano. Porque berços de ouro pertencem a uma casta muito pequena. É um número muito diminuto de pessoas que poderiam ter o privilégio de visitar o Salvador na sua primeira infância, se ele viesse ao mundo num berço de ouro.
Mas Jesus poderia ter um berço aconchegante, igual os berços da maioria dos nossos filhos, como, por exemplo, o berço da Beatriz. Não poderia? Claro que poderia. Ele continuava sendo dono de tudo, inclusive daqueles berços aconchegantes, como da Beatriz, como do Breno, como da Sara e de tantos outros. Mas também, se isto tivesse acontecido, se o Senhor Jesus estivesse vindo aqui e tivesse sido recebido num berço especial, grupo de pessoas não teriam condições de visitá-lo. Sabe por quê? Porque a classe média também é seletiva, e ela não aceita nos seus arraiais todas as pessoas, e certamente o Senhor Jesus seria visitado, ou teria a possibilidade de ser visitado pelos ricos, pelos da classe média ou média baixa, mas alguém ficaria de fora. Jesus poderia também ter um bercinho bem humilde, igual aqueles que são alocados lá nos barracos, até mesmo dentro das favelas, nos altos dos morros. Jesus poderia ter vindo também num bercinho daquele. Por quê? Porque ele continua sendo dono de todas as coisas e fatalmente poderia ter um bercinho daquele. Mas se ele tivesse escolhido um bercinho igual aqueles que estão lá nos barracos, nas favelas, ainda ficariam pessoas incapacitadas de poder estar lá com Jesus. Porque ainda existiriam os moradores de rua, por exemplo. Ainda continuariam os mendigos, por exemplo, sendo impedidos de estar presente diante do Salvador. Foi por isso que Jesus usou uma manjedoura, porque a manjedoura é um lugar em que todos podem ter acesso. Tem o rico, porque gosta de animais, e vai lá na manjedoura para ver o animalzinho, para cuidar do seu cavalo de raça, para dar o alimento à sua vaca de 30 ou 40 litros de leite por dia, e fatalmente poderia ter acesso. Também o pobre ou o remediado da classe média poderia fazer, porque eles também gostam de animais, e muitos trabalham, inclusive, prestando serviço no trato, na tratativa dos próprios animais. Então, eles poderiam estar presentes. Os pobres também, porque pobres têm acesso a manjedouras. E até os moradores de rua e os mendigos podem visitar uma manjedoura, porque é um lugar onde o acesso é de todos. E aí, nós chegamos, meus amados irmãos, à seguinte conclusão: Jesus veio para todos. Não há nenhum excluído, do mais milionário, aquele que tem o privilégio de colocar o seu filho num berço de ouro, aquele de classe média, que coloca o seu rebento num berço bem fofinho, aquele mais empobrecido, que às vezes tem uma caminha bem singela, mas também cheia de amor, mas também para aqueles excluídos, aqueles que constituem pária da sociedade, porque para Cristo não há exceção de pessoas, senão aqueles que queiram ser excluídos. É por isto que Deus escolheu para seu Filho, sendo o Rei do Universo, sendo o Criador de tudo, sendo o dono de tudo, uma manjedoura para ser a sua primeira cama, o seu primeiro ponto de repouso como humano.